Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, visitantes que vêm hoje à Assembleia Legislativa. Aqui eu quero primeiro cumprimentar o deputado Recalcati, porque esse processo do CIASA já é um processo de longo prazo. Alguns que estão aqui já passaram por outros problemas semelhantes, há 10 anos atrás. Passaram por problemas, quando eu vejo pedra não é pedra para verdadeiros produtores, eu lembro muito do que vocês passaram quando se trazia cenoura de Minas Gerais, que se vendia na pedra, 4h30 da manhã não podiam entrar. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, porque essa luta é uma luta absolutamente necessária, não só para aqueles que trabalham no CIASA, mas para toda a população de Curitiba e da região metropolitana. E só quem vai lá sabe o quanto vocês estão sendo prejudicados, muitas vezes, por decisões políticas todos os dias. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, e eu falava com alguns deputados antes, é uma situação extremamente grave, que está acontecendo na Copel. A Copel, alguns anos atrás, eu já venho dizendo isso há pelo menos 6 anos, a Copel, alguns anos atrás, fez uma parceria com uma empresa de energias renováveis, e essa parceria, entre aspas, previa que a Copel comprasse uma parte da CER, que era a Companhia de Energias Renováveis, para diversos investimentos no Brasil inteiro em energia eólica, hidráulica e mesmo energia térmica. Pelo menos essa é a informação que nós temos. Acontece que a Copel está sendo acusada de quebra do contrato por um fundo de investimentos e participações, FIP, e esta é uma disputa que deve ser decidida, deputado Scarnavaca, na arbitragem. Eu falei isso aqui há 3 anos atrás, que havia um processo de arbitragem correndo em sigilo e que, se a Copel perdesse, significaria para a Copel, senhor presidente, uma multa ou um processo que a obrigaria a desembolsar 2 bilhões e 100 milhões de reais. Fiz o pedido de informações, à época, nos foi dito que algumas daquelas questões que nós levantávamos, deputado Hélio Rusch, não poderiam ser respondidas, porque o processo todo tramitava em segredo de justiça. Pois bem, a FIP e o R é de Energias Renováveis, Fundo de Participações, que criou a Companhia de Energias Renováveis, CER Energia, da qual a Copel tem 49,9%, tem uma história muito interessante. Porque quando foram oferecer para a Copel um projeto de 6 bilhões de reais, isso já uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, foi perguntado, e eu perguntei inclusive para uns diretores, qual era a vantagem da Copel. Por quê? Porque a Copel teria que entrar com 2 bilhões e 900, a contrapartida da SES seria de 3 bilhões e 100, que depois virou EPP, e depois de 5 anos de participação nos leilões, compras e investimentos nas energias, a Copel compraria os outros 51%. Qual o risco dos empreendedores? Uma vez que se pedia, não sei se saiu ou não, naquela ocasião, que a Copel fosse também a avalista, entre aspas, porque não é esse o termo, mas que a Copel fosse avalista para o financiamento que sairia do BNDES. Imagine o senhor, deputado Scarnavaca, fazer um negócio com o Estado onde o senhor entra com 2 bilhões e 100 ou 3 bilhões e 100, o Estado entra com 2 bilhões e 900, o senhor consegue o financiamento através do aval do Estado, ou seja, não há risco, e 5 anos depois de apresentar os projetos, executados ou não, a Copel compra outra parte sua. Aí eu perguntei, mas onde é que entra a empresa, afinal de contas, com qual risco ou o que ela apresenta? A expertise. E aí me desculpe, mas parece que há expertise demais nessa história. Por quê? Porque a FIP, que criou a Companhia de Energias Renováveis, que a Copel tem 49,9%,
Usurário do partido, deputado Tadeu, por favor. Usuário do PT. Na contrapartida, a FIP aponta que a Copel teria começado a indicar falhas materiais em projetos já aprovados pela ANEEL. Nesse ínterim, a SER participou de leilões, tendo saído vencedor em 4 certames, em projetos que demandariam investimentos de 2 bilhões e 100. Lembrando que a Copel já estava toda enrolada para terminar a sua usina de colíder, que teve uma multa de 800 milhões de reais porque não conseguiu despachar energia a tempo hábil. Os próprios advogados da Estatal de Energia teriam alertado a administração sobre o caso. A Copel não comentou o assunto e afirmou que existia termo de confidencialidade, o motivo que alegaram para não nos informar aqui 2 anos atrás. Pelo contrato firmado, a IER formularia projetos de energia eólica, como se a Copel já não tivesse comprado, inclusive, da Queiroz Galvão, um parque eólico por 500 milhões de reais, que eu já falei algumas vezes aqui, que nós fizemos explicações para saber se esse parque é o mesmo que levou o nome de Dream, mas que anteriormente havia sido vendido pela Partner, que anteriormente havia sido construído a empresa pelo senhor Alberto Youssef, esse talevre faceiro que pegou 123 anos de cadeia, mas que foi anistiado pelo juiz Sérgio Moro em 119 anos e cumpre 3 anos, ou um pouco mais do que isso, por ter sido delator. Este mesmo empreendimento, não sei se é o mesmo da Queiroz Galvão, mas foi o empreendimento onde a Copel entrou. E por 500 milhões tem um parque eólico lá no Rio Grande do Norte, que não despacha energia, porque a Chesf não fez linha de transmissão. Na sequência disso, os contratos estabeleciam que seriam realizados investimento de 4 bilhões e meio em projetos que somariam 1.150 megawatts, como se a Copel já não tivesse os parques todos, e se os senhores pegarem e vão ver todos os parques eólicos que a Copel tem, seus parques eólicos. Touros, por exemplo, é um investimento disso, lá onde se chama a Curva do Vento, ou a Esquina do Vento, no Rio Grande do Norte, que é um dos locais mais propícios, deputado Ribacari, para investimento em eólica, que tem aqui, tem em Palmas, o segundo local mais propício, mas a Copel não investe, tem 50 megawatts, ou um pouco menos ali, do lado direito de quem vai a Palmas, porque do lado esquerdo, que pertence a Santa Catarina, sairá um grande investimento e um grande empreendimento, feito inclusive, segundo informo, por empresas chinesas. Parece que o vento que está em Santa Catarina não é o vento que está no Paraná, porque tem a rodovia no meio. E aí a Copel não investe ali e investe 500 milhões lá no Rio Grande do Norte. E agora se enfia nessa entalada de 2 bilhões e 900 milhões. E ao final de 5 anos, a Copel compraria a participação da IER na SER. Pois bem, como a Copel entendeu que não havia viabilidade técnica nos projetos, deputado Ribacari, que foram aprovados, esses 4, pelo menos, grandes empreendimentos, não fez, falei isso ao deputado Romanelli dias atrás, não fez, deputado Romanelli, os aportes, Vossa Excelência inclusive me perguntou, os aportes seriam necessários. E se constituiu arbitral, que agora pede a módica quantia de 1 bilhão e 900 milhões, que quebra a Copel. Quebra a Copel. Não adianta tentar mascarar a realidade. Quebra. A Copel que já está, e eu quero voltar a discutir isso aqui, com um grande problema no seu balanço, que, aliás, para publicá-lo agora, na última semana, teve que fazer uma série de malabarismos, inclusive porque sabem os senhores a confusão gerada pela UEGA, pela usina elétrica a gás da Araucária, que não tinha dinheiro para comprar gás, porque o dinheiro sumiu, 873 milhões, ou próximo disso que haviam no caixa, desapareceram num investimento feito em São Paulo, que consumiu boa parte do dinheiro, ninguém sabe para onde foi, que investimento é esse, mas esse é um outro assunto. Mas o que me chama a atenção aqui é que este é um assunto que vem sendo debatido há pelo menos 6 anos. E eu volto a dizer, há muita, deputado Plauto, há muita expertise nessa história. Por isso, no dia de amanhã, o líder do governo está aqui, mas eu vou deixar fazer amanhã, porque nós estamos dependendo, inclusive, de uma vinda da Comissão de Direitos Humanos aqui para uma outra atividade, da vinda da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Mas amanhã nós estamos com um pedido de informações, deputado Romanelli, que nós queremos saber se há algum processo arbitral envolvendo a Copel e a SER. Se caso exista o processo arbitral, qual o valor do litígio e que, se existe previsão de demonstrações financeiras da Copel sobre esse montante envolvido.
porque os balanços da Copel não apontam o aprovisionamento de 2 bilhões de reais. Pelo menos que eu saiba. Por isso, pedido de informações. Se houve encerramento do termo de compromisso firmado entre Copel e EPP, Empresa Paranaense de Participações em Sociedade Anônima, em 18 de maio de 2012, no qual se ratificou a interpretação da cláusula 12 da minuta do acordo de acionista, integrando o referido termo. Se existe intenção da Copel, por si ou por sua subsidiária, de adquirir participação societária da SE por suas empresas controladas subsidiárias, e eu faço um adendo. E se a CVM sabe disso? Porque a Copel, senhores deputados, não é um botequim de esquina. A Copel é a maior empresa desse Estado. A Copel não é um boteco administrado de forma familiar. E a CVM, obviamente, se há esse aprovisionamento, a CVM precisa saber disso, porque alguns milhões de ações no mercado estão em mãos de acionistas no Brasil e fora dele, e precisam ser informados. Houve contratação de empresa independente para realizar a avaliação econômico-financeira dos ativos da SE que estejam sendo avaliados pelo Grupo Copel. Quais são os ativos que a SE tinha à época que fez esse contrato? E qual a avaliação feita, caso haja, obviamente estou fazendo pedido de informações, caso haja, qual a avaliação desses ativos? Que ativos são esses? Que valem, segundo alguns, 3 bilhões e 100 milhões de reais, o que possibilitou participar dos leilões de energia e, posteriormente, após ganhar 4 leilões de energia, entrar agora com esse processo contra a Copel na arbitragem. Se existe em curso proposta de aquisição de energia oriunda das empresas controladas pela SE, senhores deputados, o papel que os senhores têm aqui dentro, as senhoras deputadas têm aqui dentro, muito mais do que qualquer outra coisa que nós fazemos, que é importante, as audiências públicas, de ouvirmos as demandas da população, de fazermos os nomes disso ou daquilo, de votarmos, é fiscalizar. Fiscalizar. Esta casa tem a obrigação de dizer à população do Paraná que se a Copel perder esse habital, quebra a Copel. A não ser que a SE tenha um patrimônio de 5 bilhões de reais, sem a construção desses 4 empreendimentos, que esteja gerando energia. E aí a minha pergunta: se há em curso proposta de aquisição de energia oriunda das empresas controladas pela SE por parte da Copel. E se ela vai comprar essa energia, se ela tem para quem vender, obviamente. Não esquecendo que nós estamos num período em que a Copel está terminando um outro empreendimento pequeno, a médio, que é o Baixo Iguaçu, com parte da sua energia vendida, que vendeu a energia de Colíder e, por não conseguir despachar a energia, teve uma multa de quase 800 milhões de reais, o que está no seu balanço. Em caso afirmativo, qual o montante de energia envolvido e quais os critérios para a definição de preço e quantidade de megawatts a ser comprado? Deputado Rasca, por qual preço a Copel comprou e está despachando essa energia? Sabendo-se que as eólicas todas hoje estão sendo questionadas pelo preço que elas participaram do leilão e se comprometeram a vender energia que não estão conseguindo vender. Não por acaso, e aqui também acrescento, o senhor Mauro Ricardo, quando o secretário, esteve aqui nessa casa e respondendo a uma pergunta que eu lhe fiz, o que significava se desfazer de ativos não estratégicos, citou, entre outras coisas, as eólicas, que eu acredito que sejam as eólicas, linhas de transmissão e outras coisas todas. Mas se as eólicas, e aí se o parque eólico comprado da Queiroz Galvão por 500 milhões de reais, pelo menos é o que estão nos informando, e por isso pedindo informações, não estão sendo suficientes para trazer lucro para a Copel, estão sendo vendidas, como que a Copel vai entrar num processo com 4 grandes empreendimentos de 5 bilhões de reais? Embaixo desse angu tem caroço. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.